você em Votorantim acompanha o Jornal da Band na parceria com a TV Votorantim, de segunda a sexta, horário alternativo, sempre a partir da meia-noite e também a partir do meio-dia. Você acompanha o Jornal da Band. Hoje, com alegria, com satisfação, sempre conosco também aqui no Jornal da Band, a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabíola Alves, hoje conosco. Prefeita, bom dia nada, boa noite. Boa noite. Tudo bem, prefeita? Tudo ótimo, prazer poder estar aqui com vocês. Prefeita, antes a gente tem vários assuntos aqui, tem questão política, tem alguns questionamentos dos nossos ouvintes. Nós estamos praticamente iniciando o mês de maio, a partir de amanhã, e caminhando, né, para o final de seu primeiro mandato. Será primeiro mandato? Vamos aguardar as urnas. Mas enfim, hoje, para a gente fazer um rápido balanço, uma prestação de contas com a população de Votorantim, lá atrás, há 3 anos atrás, quando a senhora assumiu esse compromisso, foi eleita pela população prefeita de Votorantim, a senhora estabeleceu muitas metas, eu acredito. Essas metas que foram estabelecidas, hoje, a senhora considera que atingiu quanto? Olha, efetivamente, se você pegar o meu plano de governo e pegar o balanço de tudo que nós realizamos, eu acredito que eu esteja com algo em torno de 85% realizado, né? Fora o que a gente ainda tem para ser entregue e concluído até o final do ano. Então, eu acho que é um balanço muito positivo, né? Desde o início, apesar de muita dificuldade, porque hoje a gente já esquece, mas a gente pegou uma gestão aí meio uma pandemia, que atrasou-se muita coisa, porque naquele momento o foco era saúde, depois vacinação. Então, realmente aquilo que a gente pretendia implantar, ele atrasou um pouco, né, por conta da circunstância. Mas mesmo assim a gente conseguiu realizar muita coisa, e principalmente dos 4 pilares que nós estabelecemos, né, quando nós colocamos lá aquele plano de governo para ser avaliado pela população. E eu consegui fazer junto com a minha equipe também algo muito importante para a cidade de Votorantim, que foi recuperar o poder de investimento da cidade. Hoje a gente conseguiu fazer inúmeras obras com recursos do Tesouro, coisa que há muito tempo não se via. Hoje a gente tem uma finança saudável, a gente conseguiu implantar serviços novos, tudo graças a essa política que nós implantamos de fazer com que a economia de Votorantim ser uma economia mais sólida. Então esse foi um legado que a gente conseguiu aí nessa gestão e graças a isso a gente conseguiu avançar em inúmeras questões, tanto de zeladoria quanto de serviços novos, né? A cidade cresceu muito nesses últimos anos e acho que isso é muito visível, né? Então hoje eu tenho uma sensação muito positiva de olhar para a cidade que eu peguei e de olhar como que ela está hoje, né? E de ver o tanto de poder de investimento que a gente tem hoje na cidade de Votorantim. Agora, prefeita, a senhora foi vereadora, e a senhora, enquanto vereadora, era uma vereadora combativa, se destacando na Câmara Municipal, e talvez esse tenha sido um dos predicados para que a senhora fosse eleita prefeita. Então, se fosse traçar um paralelo hoje aqui, quais são as principais diferenças e dificuldades que a senhora poderia linkar para que o ouvinte possa se situar? Por exemplo, enquanto vereadora, a senhora conseguiu desenvolver o trabalho da melhor forma possível, como a senhora imaginava, e como prefeita, muda muita coisa? Muda muito, né? O legislativo é um mundo totalmente diferente, né, do executivo, né? No legislativo a gente tem algumas propostas, a gente faz a sugestão de algumas políticas públicas, mas no executivo é a mão na massa, é o dia a dia e o ritmo de trabalho é completamente diferente, né? Eu entrei muito nova, né? Eu tinha 23 anos quando estava no meu primeiro mandato de vereadora, ainda, né, naquele momento. Quem conhece minha história sabe que eu não tinha essa pretensão de me tornar vereadora naquele momento, que foi para auxiliar, né, a questão das mulheres, que eu acabei me colocando à disposição, mas sem pretensão de ser eleita naquele momento, mas eu já fui, na primeira vez que eu me candidatei, eu já fui eleita, né, pro meu primeiro mandato. E ali foi um grande aprendizado para mim, né? Eu tive que adotar também uma postura por ser mulher, por ser muito jovem, por carregar também o nome da minha família. Tinha toda uma pressão em cima de mim que acabou fazendo com que eu tivesse... Se eu não tivesse tido determinados tipos de atitude naquele momento, eu não ia ter conseguido sobreviver nesse meio e não ia ter conseguido chegar onde eu cheguei. Então, algumas posturas elas foram necessárias, outras às vezes a gente
gente reavalia, né? Porque tudo também, quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade, a gente olha e fala, olha, vou fazer um pouquinho diferente e tudo mais. Mas foi um caminho necessário realmente para poder construir e ter a bagagem suficiente que eu tenho hoje, que eu tive durante esses 3 mandatos legislativos, foi uma escola. A parte de articulação, a parte de ouvir o outro, a parte de entender, de conciliar conflitos, me ajudou muito, porque no executivo a gente precisa ser um mediador de muita coisa. E se eu não tivesse essa bagagem do legislativo, dificilmente eu ia ter conseguido conciliar tantas coisas que eu precisei no decorrer desses 3 anos de executivo, né? Para que a gente pudesse avançar em muitas coisas. Fabiola Alves, que é filha do professor Edinaldo Alves, que foi prefeito de Votorantim. Quantos mandatos? 4 mandatos? Ele foi uma vez vice-prefeito e 4 vezes prefeito. 4 vezes prefeito. Professor Edinaldo, pessoa fantástica. Agora, a senhora é pré-candidata, né? Esse ano é ano que nós teremos eleições municipais em todo o Brasil. A senhora é pré-candidata. E claro que a pré-candidata hoje tem muito mais experiência do que a candidata de 3 anos atrás. Quais foram as principais experiências nesses 3 anos? Bom, será que sou? Onde o senhor viu? Não sei, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Tá no cargo há 3 anos e meio. Brincadeira. Realmente, assim, quando, né, como eu disse, quando eu entrei, eu era muito nova, e os momentos também da cidade, eles são diferentes, né? Então, às vezes, quando a gente faz uma proposta para um plano de governo para aquela situação, a gente tem que ouvir a população para sentir o que a cidade está precisando avançar naquele momento, né? Então, as minhas 3 legislaturas foi uma diferente da outra. Lógico que tem problemas que são comuns, né, na cidade, mas são momentos distintos. Às vezes a gente precisa avançar em determinada área, às vezes a gente precisa fazer com que outra área avance, né? Mas eu acho que o grande desafio que eu tive na minha gestão enquanto, né, executivo foi esse de justamente a gente poder restabelecer esse poder de investimento da prefeitura, porque sem isso a prefeitura estava muito estagnada. A gente não conseguia, se não tivesse emendas de outras esferas de governo, se a gente não investisse num bom planejamento para a gente poder vir empresas para a cidade de Votorantim, né, principalmente no ramo da tecnologia, depois que a gente conseguiu trazer uma FATEC para a cidade, com curso inédito, né, na área de tecnologia, a gente conseguiu com que isso fosse dando solidez para a nossa economia. Então, as UPAs que eu abri, tanto a infantil quanto a UPA central, só foi possível manter esses serviços porque hoje a gente está mantendo uma saúde financeira. Porque fazer obra, eu consigo lá uma emenda com o deputado, ou eu consigo uma emenda do governo direta para que eu possa fazer uma construção. Como que eu vou manter esse serviço? Que o mais custoso de uma obra é o serviço que você tem que manter naquilo, né? A menos que seja um asfalto e tudo mais, mas para você abrir um serviço novo, você precisa ter ali um recurso para você poder fazer esse investimento. E a gente sabe que as 2 UPAs que a gente mantém hoje é caro de se manter, né? Então, hoje a gente tem uma UPA Jataí, tem uma UPA Central, tem uma UPA infantil, a gente tem zerado filas de várias especialidades e cirurgias, a gente abriu recentemente um serviço de oncologia maravilhoso que vai dar um diagnóstico mais acelerado para as pessoas que estão com suspeita de câncer ou descartar, né, essa suspeita. Então, são muitos serviços. A tomografia, que era uma grande demanda de Votorantim, agora chegou meu 2º aparelho de tomografia na cidade, então vou zerar essa demanda de tomo. Então, são serviços que só foi possível graças a esse trabalho muito bem feito do planejamento e das finanças, para que hoje a gente pudesse ramificar e estar cada vez mais abrindo serviços. Prefeita, Douglas Vale. Prefeita, a senhora fez esse balanço de infraestrutura, de tudo que vem chegando, mas o seu mandato também foi um mandato que a senhora enfrentou muitos problemas, principalmente problemas com o legislativo. Então, uma cassação de vereador, um risco de cassação da própria prefeita, enfim, vários processos. Tem a questão também das acusações com o ex-presidente ou o presidente da Câmara afastado, Thiago Chiminga, enfim. Balanço que a senhora faz também com todas essas dificuldades, porque teve obra, teve realizações, mas foi um mandato também recheado aí, ou cercado de problemas, de picuinhas, enfim, de emoções. Discussões. De emoções.
A emoção faz parte da política, né? Se fosse tudo sombra e água fresca, que graça teria, né? Prefeita hoje tá... Light, hoje tá engraçadinho. Desculpa, Bruno. Tô brincando. Mas não é verdade? Liderança não se finda em sombra e água fresca, não é mesmo? Se a gente quer realmente liderar uma cidade, ser reconhecido, colocar o Votorantim num patamar de protagonismo, a gente tem que levar umas pedradas, não é mesmo? Senão ninguém dá pedrada em algo que não está dando certo, né? Ninguém vai se incomodar com você se você não tiver sucesso naquilo que você está fazendo. Se eu estivesse fazendo uma administração ruim, né, a ponto de iam estar falando outras coisas, iam estar levantando outras questões, não ia estar essa perseguição toda, não ia estar toda essa, vamos tirar ela do cargo, entendeu? Pela primeira vez aconteceu um movimento desse, e por uma questão, sabe, pífia, né? Se Fabíola tivesse tido um escândalo de corrupção no mandato dela, nossa, olha, aconteceu aqui uma situação, então a gente precisa agir, não dá mais para ela continuar no cargo, mas porque eu apliquei um reajuste inflacionário que era dado há anos, né? Pegaram isso para fazer. Então, assim, logo você vê que todo esse movimento que aconteceu, que toda essa pressão que houve, foi porque é algo que está dando certo, né? Então, vamos tirar, vamos desgastar, vamos fazer o máximo possível, porque senão, né, diante de tudo que ela está realizando na administração, de tudo que a cidade está crescendo, o que a gente vai falar, né? Então, é mais ou menos isso que eu enxergo, Mas né? poderia, por exemplo, ter sido evitado com um pouco mais de diálogo ou articulação, ou a senhora entende que não passou por aí o problema? Não passou por aí, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Como eu vim do legislativo, eu sempre fiz essa articulação, né? Muito bem. Ali não, ali houve um movimento realmente orquestrado naquele momento, porque a gente estava realizando muita coisa, né? For olhar, até eu me assusto, às vezes eu vou falar as coisas, eu nem lembro tudo que foi feito, de tanta coisa que foi, né, assim, sem medo de errar aqui. Então, assim, a gente sabe que isso incomoda, né? Se eu tivesse no lugar dos meus opositores hoje vendo a minha gestão, eu ia estar preocupada, eu ia estar querendo ter alguma forma ali, porque como que vai, né, parar tudo isso? Então, a gente entende que foi realmente um movimento orquestrado ali para poder, né, criar alguma situação. Mas a gente, da mesma forma com que eu falei que eu, né, construí essa habilidade, a gente conseguiu depois também ter essa articulação para que isso fosse evitado, né? E eu acho que tudo isso deixa a gente só mais forte e me dá mais vontade de trabalhar, porque eu sou movida a desafio. A prefeita tá bem tranquila, hein, Paulo Roberto Júnior? Tá bem tranquila. E outra, já diziam os mais experientes no jornalismo, deu aquela tucaneada geral, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Vamos lá com o ouvinte participando. Pessoal da Band, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é o Danilo. Queria fazer uma cobrança e um questionamento à prefeita. Quando é que a gente vai ter mais segurança na Cachoeira da Chave? Muita situação, principalmente de tráfico de droga, para a população poder utilizar não só, utilizar a cachoeira. Eu sei que é a questão de segurança pública, também tem a ver com o governo do estado. Porém, a prefeitura está em cima do governo do estado para a gente poder começar a usar a Cachoeira da Chave sem aquele monte de problemas que são encontrados lá. Boa noite. Tem o nome do ouvinte? Não tem o nome do ouvinte. Danilo. Danilo, realmente você tem razão, porque esse é um grande desafio nosso, né? Retomar a Cachoeira da Chave para a população, tanto que a gente está lá com um projeto que é o nosso Parque da Cachoeira. Eles são 3 etapas, a gente está na etapa 1, mas ali é algo que está no radar, está complicado realmente. A gente tem tido muita ajuda, sim, do governo do estado, principalmente lá do 40º, que tem nos ajudado bastante, mas assim, não é uma situação que se resolve da noite para o dia, né? É um processo lento, a gente ir recuperando aquela área, mas assim, a gente não está parado, a gente não está na inércia, né? A gente está agindo, a GCM, a Polícia Militar, todos os órgãos envolvidos, para que a gente termine essa obra, para que a gente consiga fazer com que as famílias frequentem mais esse espaço e aos poucos, né, essas pessoas mal intencionadas deixem a Cachoeira da Chave, que é uma joia nossa, um patrimônio nosso, para que todo mundo possa visitar
transitar e se sentir seguro. Isso é o nosso objetivo. Porém, a gente tem um caminho longo, né, a percorrer até a gente conseguir restabelecer essa ordem nesse local. Prefeita, ainda com relação à reeleição, a senhora é do PSDB, a senhora não mudou de partido, né? Enfim, aparentemente não deve mudar, é pré-candidato pelo partido. E o seu partido, dentro da Câmara Municipal, teve um vereador que foi cassado, se não estiver enganado, logo no início. E depois teve também agora o problema com o presidente da casa, que é o Thiago Chimin, que deve mudar de partido também, enfim. Reeleição. A senhora está coligada com quem? Quem será o vice da senhora? Bom, essas perguntas ainda não têm respostas. Nós estamos assim ainda, né, nos reunindo. Eu tenho alguns partidos que nós montamos algumas chapas agora de pré-candidatos, né? Nós montamos uma chapa no MDB, montamos uma chapa no PRD e no PSDB, né, que é o partido em qual eu tô, né? Minha família fundou o PSDB na cidade, eu fui desde lá da juventude do PSDB e a gente tem um vínculo, né, já com o partido. Então a gente montou essas chapas, já diante dessas situações mesmo que aconteceram, a gente procurou prezar muito pela qualidade dos pré-candidatos, né? Não colocar somente quantidade de candidatos para aí, a gente realmente até diminui, né? Pela força da legislação já diminuiu o número, né? Mas a gente procurou observar bastante as características para poder ofertar, né, boas pré-candidaturas, né, para a população. Então, mas hoje ainda tem muita coisa a articular, né? Como eu tô na gestão, a gestão, né, consome o tempo da gente para que a gente, né, as coisas não param na prefeitura. Então a gente deixou para um pouco mais próximo fazer essas discussões políticas para poder depois consolidar futuros nomes, enfim. Lembrando que em Votorantim a eleição tem apenas um turno, né? Então, que torna a disputa ainda mais acirrada. Aparentemente aqui, hoje, pelo menos 5, 6 pré-candidatos, pelos nomes que nós estamos acompanhando, ouvindo, são aproximadamente isso. Na eleição passada, eram quantos candidatos? Na eleição passada, acho que tivemos 5. 5 candidatos. Isso. A senhora foi eleita com quantos votos? Foram quase 15 mil. 15 mil votos, quer dizer, a proporção deve ser mais ou menos isso, né, para se eleger o prefeito de Votorantim. É que como nós estávamos em pandemia, teve, né, naquele momento teve um índice de abstenção maior, né, então acredito que agora isso deve aumentar um pouco, porque, né, não estando nesse período mais em pandemia, acho que a participação da população tende a aumentar, né. Paulinho, dá tempo de mais uma do ouvinte? Sim, claro. Ouvinte participando, 981620072. Jéssica, do bairro Itapeva. A pergunta meu filho estuda na ITEC e depende do Vale Transporte para ir para a escola. Porém, é uma burocracia. Todos os meses preciso procurar vereador, prefeitura, Secretaria da Educação. E um joga para o outro e ninguém resolve. Gostaria de saber se todo mês vai ser assim, vai ser esse desgaste. Prefeita, ajuda a gente aqui. Bom, acho que é aquele vale que se inscreve na Secretaria de Educação, né, para ter. Normalmente, 2 semestres que é aberto, a gente publica no Jornal do Município, fica no site da Prefeitura, aí tem que se inscrever, né, para poder ter acesso. Inscreve-se, depois sai uma listagem, né, o que precisa é não perder o prazo, porque infelizmente o que acontece muitas vezes, a pessoa perde o prazo de inscrição. E depois que a gente publica, né, no jornal, o final, não tem como mais fazer alterações, né? Então, assim, não é tão difícil da pessoa se inscrever e ter acesso, né? Precisa dar uma olhadinha, depois se ela quiser até entrar em contato com a assessoria para a gente entender qual está sendo a dificuldade dela, mas é só fazer essa inscrição e depois é publicado, né, a listagem e fica por 6 meses, né, tendo acesso normalmente a esse Vale Transporte. 6h53 para finalizar com a prefeita de Votorantim, Fabíola Alves, hoje conosco. Repórter Ed Passos também aqui nos estúdios. Repórter Ed Passos, que faz a cobertura política da cidade de Votorantim, também tem um questionamento à prefeita Fabíola Alves. Prefeito, a gente quer saber como é que está a repercussão, né, sobre o vereador afastado, o vereador Thiago Chimin. Todo esse imbróglio aí envolvendo uma acusação de estupro, ele agora foi afastado, aí também ele soltou um áudio aí falando de negócio de docinho, enfim. Gostaria que a senhora explicasse todo esse imbróglio que está rolando em Votorantim, até porque a população cobra da gente também essas explicações, né? Certo. Caso do docinho. Explica pra gente o que é isso.
Bom, eu não tenho nada a ver com docinho nenhum. O que eu posso falar é que, infelizmente, né, eu tive uma experiência muito difícil, né, durante a minha passagem aqui no Executivo, que foi, né, uma situação muito constrangedora que eu sofri do presidente da Câmara, que até então era meu amigo, que até então tínhamos, né, um vínculo de amizade que eu, né, entendia ser de respeito, mas que, infelizmente, desde que eu assumi a minha gestão como prefeita, isso começou a mudar e haver uma falta de respeito muito grande com relação a mim. E, inclusive, depois que ele sentou na cadeira de presidente com a minha ajuda, essa falta de respeito passou a ser mais constante, até chegar num ponto de, infelizmente, né, eu estar no meu gabinete no dia do meu aniversário e ele adentrar lá com mais 2 vereadores, esses vereadores saírem, ele retornar e tentar me beijar à força, né, usando da força. Então, isso foi realmente extremamente constrangedor. Depois disso, em seguida, na semana seguinte, começa-se um movimento de cassação, onde esse vereador, que até então era meu aliado, que até então se dizia meu amigo, que chegou a me presentear no dia do meu aniversário, de repente envolvido e encabeçando ali todo esse processo. Então, foi um momento muito turbulento, né? Mas agora eu acho que as coisas começam a se esclarecer. Esse processo está rolando, né, na justiça, na polícia, está sendo feita toda a apuração desse fato. E quando vai-se uma denúncia até a comissão de ética, esse vereador começa a se esquivar, começa a criar um monte de dificuldades para ser investigado, para dar explicações, faltando com a ética com os demais vereadores, até que isso resulta aí no afastamento dele da presidência e da vereança. E pelo que eu sei, assim, do que eu converso com os vereadores, eu sei que tem outras questões agora que estão sendo apuradas também no Legislativo, né? Enfim, eu sei da minha verdade, jamais eu inventaria uma coisa dessa tão constrangedora que foi para mim. Então, eu sei, eu tenho tudo, já até mostrei provas, já até mandei para a polícia todas as mensagens, o constrangimento que eu passei. E esse afastamento, para mim, nada mais é do que um pouco da justiça acontecendo dentro de todo esse constrangimento que eu passei durante um período que não foi só no ato em si, mas de uma falta de respeito muito grande durante um período muito grande que eu sofri de investidas, de falta de respeito, de brincadeiras machistas e que, infelizmente, não é conduta, para mim, compatível com quem quer ter um cargo, seja ele qual for. Tá certo. Para quem vê de fora, prefeita, assim, é uma certa decepção, pelo que a senhora mesmo disse, que vocês tinham uma relação de amizade antiga, né? Ele foi eleito vereador, a senhora prefeita, e aparentemente ali trabalhando juntos, então gerou uma certa surpresa e até uma indignação essa questão para quem estava observando de longe. Foi uma grande surpresa mesmo. Espero que a justiça, nesse momento, acho que está na fase de inquérito, acredito que ainda, né? Que o inquérito possa ser concluído e se for para a justiça, enfim, e que essa situação seja devidamente esclarecida. Prefeita, muito obrigado por estar conosco. Foi bacana a entrevista hoje, a pessoa está mais soltinha, eu gostei hoje, está mais tranquila. Eu que agradeço. Me convidem sempre. Portas abertas. Olha, prefeita, temos convidado, né? Temos convidado. A agenda não está dando. Isso aí, Nossa, prefeita. olha, eu vou reclamar aqui, então. Reclama lá, hein, prefeita. Mandar um abraço para o professor Tarsis, né, que está acompanhando a prefeita. Também o outro assessor, o Santiago, também acompanhando aqui, mas a gente tem feito convite. É que a agenda não tem batido, prefeito. Mas... Tá certo, mas agora a gente vai se acertar, então. Prefeito, a senhora volta aqui em breve para a gente falar muito sobre a festa junina. Já está quase começando a festa junina. Exatamente, a tradicional festa junina. Tem um monte de coisa aqui que a gente vai entregar também daqui uns dias. Então tem assunto para a gente conversar ainda. Legal, prefeita. Muito obrigado, prefeita Fabiola Alves, hoje conosco aqui no Jornal da Band.